Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sou estudante aqui na USP de São Carlos e atualmente estou no primeiro período do curso de Ciência de Computação. E hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho de extensão da disciplina da Introdução de Ciência da Computação 1 sobre os algoritmos evolutivos. Bom, para começar, uma definição geral deles é que eles são métodos computacionais bioinspirados que buscam otimizar a solução de problemas. Ou seja, a bio, ser um método bioinspirado significa que eles têm como base, ou eles têm uma fundamentação na evolução natural. Então, por exemplo, a raça humana, ela após milhões de anos se tornou o que ela é hoje, mas isso foi a partir de uma evolução natural da raça humana. E isso que incorpora a definição de bioinspirado. Ou seja, você pega essa definição, essa evolução natural e aplica ela no mundo digital, nesses algoritmos. E esse tipo de algoritmo, ele simula a evolução de uma população de soluções candidatas, que nesse caso a gente vai chamar de indivíduos, os quais vão ser, através de uma pressão ambiental, selecionados a partir de sua aptidão à sobrevivência. Então, ele se baseia muito na definição de Darwin da seleção natural, a teoria da seleção natural, enfim, que dizem que os mais aptos, os indivíduos mais aptos de uma determinada espécie, vão ser selecionados pelo ambiente e vão poder é, gerar filhos que serão passados para as gerações posteriores. Então, é essa a seleção que Darwin dizia e que também que foi aplicada nessa bioinspiração. Tal seleção, então, ela tem o intuito de gerar novas soluções, ou seja, filhos, né, que a gente vai chamar posteriormente, para o problema. E isso vai ser melhorado de maneira contínua. Então, com a seleção dessas soluções mais aptas, os resultados vão cada vez mais ficando melhores e chegando perto da solução desejada. Bom, seguindo adiante, nós temos seis componentes principais desses algoritmos. Os três primeiros contemplam a população, função de fitness e seleção. A população representa o conjunto das soluções ou indivíduos que serão avaliados e modificados durante esse processo. Já a função de fitness, ela na verdade corresponde à pontuação de cada indivíduo. Então, o fitness nada mais é do que a pontuação ou a aptidão do indivíduo após a seleção de uma determinada característica que você quer aplicar sobre a população. Então, essa função, ela capta, né, ela obtém a aptidão de cada um dos indivíduos a partir da proximidade do objetivo. E isso, na verdade, pode ser também a partir da proximidade inversa, né? Quanto mais longe do objetivo o indivíduo estiver, maior a pontuação dele. Mas, normalmente, a gente utiliza a partir da proximidade. Ou seja, quanto mais próximo do valor desejado, maior a pontuação do indivíduo. E aqui o terceiro corresponde à própria seleção. Então, eles escolhem os indivíduos que vão gerar a próxima geração. E essa parte é muito importante porque existem diversos métodos de seleção. Entre eles estão o elitismo, que corresponde a manter os melhores indivíduos, uma porcentagem, né, da população que se tenha maior pontuação para a próxima geração. O torneio, que você também vai selecionar um grupo e vai fazer, por exemplo, pegar dois deles para ver qual deles é o melhor. A roleta, que também corresponde, por exemplo, se você tem uma população de 100 indivíduos, mas um indivíduo tem uma pontuação de 91 e todos os outros 9 têm uma pontuação igual a 1. Então, nessa roleta, de acordo com esse método de seleção, o indivíduo com a maior pontuação 91 vai ter 91% de chance de ser selecionado, enquanto todos os outros vão ter apenas 1% de chance. E, finalizando os componentes principais, os três últimos correspondem ao crossover, ou à recombinação, que na verdade é a união de duas funções para gerar uma nova, ou seja, o cruzamento. Você pega um pai, uma mãe, faz, por exemplo, a média entre o valor deles e gera um filho. Ou, se você quiser um código mais eficiente e uma evolução mutável, né, uma adaptativa, você pode puxar mais um pouco, por exemplo, das características do pai, ou do valor do pai, no caso, ou do valor da mãe para gerar o filho. A própria mutação, que são pequenas modificações na solução, ou no caso que a gente está chamando de filho. E isso tem o intuito de aumentar a diversidade da população. E isso é um fato muito importante. Quanto maior a diversidade genética da população, mais fácil vai ser
de encontrar a solução, e na verdade ela vai ser encontrada mais rápido. Então é muito importante manter uma diversidade da população alta durante todo o processo evolutivo. E por fim, o último componente é a substituição, que após essas modificações e geração de novos indivíduos, você vai trocar a população antiga por uma nova geração. Enfim, após isso, a gente tem as etapas da evolução, que na verdade é um breve resumo sobre o que eu acabei de falar. Então, o primeiro passo é inicializar uma população aleatória de soluções. O segundo passo é avaliar o fitness, ou a pontuação, né, de cada solução de cada indivíduo. E o terceiro, que é repetir 4 passos que eu vou falar a seguir, até o critério de parado desejar. Esse critério de parada é um termo muito importante, porque é aí que, no caso, né, do ambiente digital que eu estou falando, é aí que o código vai ser finalizado. Então, esse critério de parada pode ser um número de gerações específico, ou, no caso, que eu vou falar posteriormente, o fitness ideal, que é uma pontuação desejada que um indivíduo tem que ter para que o código pare. Bom, os 4 passos a serem seguidos são selecionar os melhores indivíduos, né, pelos métodos de seleção que eu já expliquei, aplicar o crossover, né, o cruzamento entre dois indivíduos para gerar um filho, por exemplo, e depois aplicar a mutação. O 3.3 fala de formar uma nova população e o 3.4 é avaliar a nova geração. Então, o terceiro ele vai substituir e o quarto vai avaliar a nova geração. Bom, após esses conceitos, né, a explicação desses conceitos básicos sobre os algoritmos evolutivos, eu trouxe 5 aplicações gerais sobre essa área. A primeira corresponde à utilização de funções matemáticas complexas, a fim de, por exemplo, atingir valores máximos e mínimos de uma função. Então, por exemplo, pensa que você tem uma função que você não sabe a equação dela, você não sabe o gráfico dela, ou às vezes você até tem, mas é algo muito difícil é uma equação tão difícil que para um ser humano é complicado realizar as contas necessárias para achar valores máximos e mínimos. Então, a partir de dados de entrada iniciais somente, você pode aplicar um algoritmo evolutivo e ele, com a progressão dos resultados, a progressão contínua dos resultados, ele vai achar, por exemplo, o máximo, se o fitness for correspondente à distância do máximo, e o mínimo caso contrário, vice-versa. Enfim, essa é a primeira aplicação. A segunda corresponde ao Machine Learning e o Deep Learning. O Machine Learning, né, o aprendizado de máquina, é uma área da inteligência artificial e o Deep Learning, que é o aprendizado profundo, é uma sub-área também do Machine Learning. Ambos mexem muito com redes neurais e adaptabilidade de máquinas que tais processos requerem uma análise de hiperparâmetros, ou seja, parâmetros muito específicos e em grandes quantidades que devem ser definidos para que o processo funcione corretamente. Porém, esses tipos de parâmetros são muito difíceis de serem analisados por seres humanos, porque isso requer muito tempo e uma análise muito profunda dos dados. Então, é inviável o ser humano fazer isso por conta própria. Então, os algoritmos evolutivos entram aí para, além de agilizar o processo, poder aprimorar a produtividade. A terceira aplicação é sobre os jogos e inteligência artificial adaptativa, no qual, por exemplo, no mundo dos jogos você tem um jogador que vai contra um inimigo específico. Nas primeiras vezes o jogador vai entendendo o inimigo, vai vendo como lutar contra ele para derrotar. Porém, você pode aplicar um algoritmo evolutivo na própria inteligência do inimigo para que ele tenha estratégias mutáveis, ou seja, não é só um jogador que vai agora aprender com o inimigo, mas também o inimigo vai aprender com o próprio jogador e vai mudar a sua postura de ataque, de defesa, de esquiva, por exemplo, deixando o desafio mais desafiador, né, no caso. Bom, a quarta aplicação é sobre a robótica e controle. Bom, por exemplo, você tem um robô construído fisicamente que ele tem que aprender a andar, mas ele não sabe andar ainda. Então, você só fala que ele tem que aprender a andar
E a partir de um algoritmo evolutivo, ele vai descobrir uma maneira de andar a partir da pontuação que ele tem com o comportamento dele. Então, após várias gerações, digamos assim, de robôs, ele vai aprimorando cada vez mais o seu comportamento até que ele tenha uma pontuação ideal que é recompensada pelo andar dele. Talvez seja algo que não seja, talvez seja algo não convencional para os humanos. Ele aprenda a andar de uma maneira diferente da que nós usamos, né, do que nós fazemos. Mas ainda assim, ele pode encontrar uma maneira diferente e ser recompensado por isso. E por fim, temos aqui a engenharia e design de sistemas, que hoje em dia sabemos que a implementação por grandes empresas de placas de PCB de circuito impresso menores é muito atraente, porque isso reduz os custos, o mantimento, né, e a fabricação desses protótipos. Então, o algoritmo evolutivo entra para otimizar os layouts dessas placas, ou seja, eles vão posicionar os componentes de uma maneira específica para que o funcionamento ainda esteja correto, mas que o tamanho da placa, por exemplo, diminua, ofertando assim algumas vantagens para a empresa. Bom, então é isso sobre a explicação que eu queria dar para vocês, mas agora eu vou exemplificar um tipo de algoritmo evolutivo e ele vai, na verdade, fazer as etapas que eu expliquei anteriormente. Então aqui eu trouxe dois códigos no VS Code, eles estão na linguagem C. Um deles é evolução linear e outro é evolução adaptativa, para eu poder mostrar para vocês a comparação, né, que a gente vai comparar a eficiência de cada um dos, dos projetos e ver a diferença entre eles. Bom, aqui no começo temos a definição de constantes que podem ser modificadas pelo próprio programador. Então, se você quiser um tamanho de população diferente, você pode aumentar ou diminuir esse número, conforme queira. Aqui o valor alvo a ser atingido por um indivíduo, ou seja, o fitness alvo, o valor mínimo que o indivíduo pode ter e o valor máximo que o indivíduo pode ter, e, nesse caso da evolução linear, uma chance a taxa de mutação, né? Ou seja, a chance que um indivíduo vai ter de sofrer a mutação, que no caso aqui é 10%. Bom, eu vou falar brevemente aqui sobre as funções principais para explicar o código. A primeira aqui é gerar aleatório, ele vai gerar um número aleatório para o indivíduo. Essa função de fitness, ela vai retornar o valor absoluto, ou no caso, o módulo do entre o valor alvo e o valor do próprio indivíduo, para saber a pontuação dele. Aqui, uma função de gerar população, que para cada um dos indivíduos de zero até o tamanho da população, menos um no caso, ele vai gerar um indivíduo aleatoriamente. Uma função mostrar para apenas quando eu carregar o código, o terminal apresentar cada uma das gerações e os indivíduos com seus valores. Uma função diz para verificar se algum indivíduo tem o fitness ideal ou não, que ela é importante para saber a parada do código, logo ela é o código de parada. Uma função para comparar dois indivíduos, somente pela pontuação deles, né? Aqui é uma função da própria mutação, ou seja, nessa condição aqui, eu analiso se o número gerado aleatoriamente é menor do que 10. Se sim, vai entrar nessa mutação aqui, que no caso, esse é algo muito importante de ser ressaltado, ela é linear, ou seja, o intervalo de mutação do valor do indivíduo é de mais ou menos 2. Esse é o intervalo de mutação, e ele nunca se altera, independente da pontuação do indivíduo. E aqui, uma, uma função muito importante é a geração de uma geração de uma nova geração, que vai ser ordenada por pontuação do melhor para o pior, com o intuito de manter o melhor indivíduo da população anterior, que isso é o método seletivo do elitismo. Então o melhor indivíduo da geração anterior vai ser passado para a próxima população. Além disso, aqui temos a seleção dos melhores 50%
indivíduos como requisito para o cruzamento, né, para o crossover. E aqui o próprio cruzamento aleatório entre os melhores. E depois que o filho é gerado, ele vai sofrer a mutação para aumentar a diversidade. Bom, aqui é a função principal. E o código de parada, como eu tinha dito, é esse. Então, enquanto ele não encontrar a solução, as gerações vão ser, continuar aparecendo. Então, se eu colocar aqui o código para rodar, a gente vai analisar quantas gerações vai demorar para ele encontrar o valor-alvo. Então, o valor-alvo era 500, certo? E vocês podem observar que a gente já está na população 3.000 e os indivíduos ainda estão com 4.000 de pontuação 3.000. E ele vai continuar até achar o indivíduo com o valor 500, que é o desejado. E isso revela a ineficiência desse código, né? Porque uma evolução linear, ela não é eficiente, já que como ela nunca se adapta à distância que um alvo tem do fitness ideal, ela vai continuar progredindo linearmente e vai demorar muito para achar. Então, nesse caso, você pode observar que demorou 12.412 gerações. Então, se eu tentar rodar de novo, mesma coisa, ele vai demorar muito tempo para achar uma geração que contenha o, o indivíduo com uma população, a pontuação de 500. Isso vai ser demonstrado na próxima evolução, né, no próximo código, e tem maneiras muito mais eficientes de encontrar esse indivíduo. Então, aqui ele já está na população, na geração 10.000 e ele ainda está em 5.000 de pontuação. Bom, enquanto ele está rodando aqui, eu vou já mostrar o código da evolução adaptativa, que esse sim é interessante, e eu vou apresentar as diferenças entre eles. Bom, a evolução adaptativa, o começo é igual, temos as constantes aqui que podem ser modificadas, a geração de um número aleatório, o valor absoluto da pontuação, a inicialização da população, da primeira população, a apresentação da população e, enfim, na verdade, começa aqui as diferenças, né? Elas começam aqui. Taxa de mutação dinâmica. Nessa função, agora não, a chance de um indivíduo sofrer uma mutação não é sempre a mesma. Quando eu coloquei duas condições nas quais, primeiro, se o número da geração for menor do que 10, a chance de um indivíduo sofrer a mutação vai ser de 30%, né? Ou seja, o triplo do que era antes. E se o número for menor que 20, ele vai ter 20% de chance. E a função dessas condições é, se você tem uma geração de número pequeno, ou seja, ela está perto do início, e o número ainda não foi atingido, muito provavelmente esse número está bem longe de ser alcançado por algum indivíduo. Então, eu quero que eles sofram mutações para aumentar a diversidade e alcançar a resposta mais rapidamente, certo? Aqui, a mutação adaptativa também é outra parte fundamental do código. Ela agora, a partir dessa taxa de mutação dinâmica, vai acontecer a mutação dos indivíduos, ok, mas lembra que no outro código ele tinha uma variação de mais ou menos 2. Agora a gente tem aqui menos e mais máximo. Ou seja, o intervalo de mutação não é 2. Agora nesse caso aqui, a condição dele é até no máximo 50. E como ela é medida, essa mutação, né? Eu vou pegar a distância absoluta entre o valor desejado e o valor alvo, desculpa, o valor do indivíduo e o valor alvo, e eu vou aplicar essa distância na mutação do próprio indivíduo. Então, quanto maior for a distância desse indivíduo do valor, maior vai ser a mutação que ele vai sofrer, a fim de novo, promover uma diversidade genética maior e alcançar o resultado esperado de uma maneira mais rápida. Aqui temos o método de seleção do torneio, que não foi aplicado anteriormente, mas está aqui agora, que ele pega dois indivíduos, nesse caso A e B, e ele vai analisar e retornar qual deles tem a maior pontuação, a fim de selecionar, né, o mais apto. E aqui, na nova geração, temos algumas mudanças também. No caso,
O cruzamento ainda tem o requisito mínimo de 50%, assim como anteriormente, porém, o cruzamento, né, o crossover entre o pai e a mãe é entre os melhores, agora é a partir da seleção por torneio. Então, o pai é definido a partir do torneio, assim como a mãe. E, além disso, o filho gerado, ele não vai só pegar a média da pontuação do pai e da mãe, como era anteriormente. Aqui, o filho, ele recebeu o valor da mãe mais o do pai dividido por dois, ou seja, a média. Contudo, agora ele vai gerar um número aleatório entre o intervalo, entre o mínimo do pai ou da mãe. Ou seja, caso o pai tenha uma pontuação menor que o da mãe, o mínimo valor do filho vai ser o do pai e o máximo vai ser da mãe. E ele pode pegar um valor aleatório nesse intervalo. Isso aumenta mais uma vez a diversidade. E por fim, a última alteração, que também é muito importante, é que o último filho, né, da geração, da próxima geração, né, ele na verdade vai ser substituído por um valor aleatório, a fim de novo aumentar a diversidade. Porque, como eu disse no começo, o ponto fundamental desse algoritmo evolutivo é a diversidade genética. Então, quanto maior a diversidade, maior eu vou mais rápido eu vou alcançar o objetivo que eu quero, que no caso vai ser o valor de 500. Enfim, aqui é a mesma coisa também. E agora, se eu rodar para vocês, vocês vão poder observar que ele encontra sempre a solução de uma maneira muito mais rápida. Aí você pode falar, ah, mas ele ainda está encontrando numa geração 200, enfim, na 169. Mas você tem que lembrar que o valor máximo, o intervalo de valores é de 1 a 100.000. E mesmo assim, ele encontra as soluções no máximo, assim, chutando alto, 500 gerações. Enquanto o outro código da evolução linear, eu vou rodar ele mais uma vez aqui, ele vai rodando e não para de achar gerações, porque a evolução dele, como eu disse, a mutação, enfim, ela progride linearmente, o que impede a formação de indivíduos próximos a 500, nesse caso, de maneira mais rápida. Então, enquanto a evolução adaptativa tem 500 no máximo de gerações, essa evolução linear agora acabou de encontrar a solução em 10.000 gerações. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, a diferença entre a evolução linear e adaptativa. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre os algoritmos evolutivos. Falei um pouco dos conceitos básicos, das aplicações e um exemplo também mediano sobre uma aplicação funcional deles. E é isso o que eu tinha para hoje. Aqui temos dois links, um do GitHub, caso vocês queiram saber o código, né, abrir na máquina de vocês e alterar, fazer as alterações, análises, enfim. É só acessar lá. E caso vocês tenham gostado do conteúdo, do vídeo, do material preparado, tem um forms, um formulário para feedback. Caso vocês tenham algum elogio, alguma crítica ou uma sugestão, o que for, vocês acessam e podem responder lá e eu vou ficar muito grato caso isso aconteça. É isso, eu também vou deixar esses dois links na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.